Até mais, até um pouquinho mais. Ai, tá, que forte, né? Toda essa jornada, né? Como você disse, são 10 anos, né? Eu acho que a gente precisa também entender, né, de cada parte, né, desse ciclo, e que às vezes volta, né? Na verdade, não é um ciclo que vai, né? Você vai daqui, aí você volta para cá e pronto. Sabendo que você vai fazer isso, mas aí vai começar uma outra dinâmica, né? É a espiral aí desse caminho aí de autoconhecimento, né? E de cura que a gente tá, né? E tá, eu acho que, assim, é, rebobinando aqui a fita, né? Quando você fala que a maternidade, né? Que te trouxe essa né, essa lupa, né, um holofote mesmo, né, do tipo, vamos olhar para isso, Thaís, né, porque isso tá te incomodando, tá te incomodando, abriu, né, uma ferida, né, foi isso que aconteceu, né, para você. Foi, foi. E diria que acontece com a maioria das mulheres. Aliás, foi você que também me ajudou, né, Thaís, quando eu não consegui amamentar a minha filha. É, eu fiquei muito frustrada, porque eu me preparei demais, assim, né, para ser, enfim, todo o processo de ser mãe, me preparei muito para o parto, e eu achei que a amamentação viria naturalmente, né? O que eu fiz foi coisas básicas, mas eu não me aprofundei na parte, né, da nutrição e tudo mais, e de ter também olhado para a minha história. Eu não fui amamentada, né, pela minha mãe, né? Quando ocorreu, né, a separação da minha mãe biológica, eu não fui amamentada, então sempre tomei a mamadeira. E de repente eu vivi o parto dos meus sonhos. Tava maravilhoso e eu, sabe, parto normal, que maravilha, me senti super. E logo depois eu não consegui. Eu tive uma mastite, eu tentei de tudo. E as pessoas falavam, faz isso, faz aquilo. Só que meu meu bico do peito estava praticamente caindo, né? Até o momento que depois de 10 dias eu tive que voltar para o hospital, né? Para fazer a punção. Então, foi logo depois disso, né? Também que me doeu muito, né? Eu falei, nossa, eu não vou conseguir, né? Ter esse laço com meu bebê. E aí eu me culpei muito, né? E foi você, Thaís, que também, sabe, me ajudou a ver, não, e também enxergar que meu marido estava fazendo também de tudo, sabe, importando fórmula, sabe, do melhor lugar do mundo para providenciar o melhor para minha filha. Então eu consegui olhar assim pela beleza do tipo, gente, eu sou o produto que eu também tomei fórmula, né? Eu estou aqui porque por conta, né, de uma fórmula. Claro que eu gostaria de dar leite, e eu dei o leite o máximo que eu pude, né? E eu consegui ver melhor. Então, né, você contar também que para você também você teve que olhar para suas questões, né? E uma dor é uma dor muito profunda, né? E ainda mais quando a gente tem que cuidar, né, de um ser. E eu lembro que você é, ficava sozinha, né, praticamente em casa. Ah, é, você lembra? Que a gente até no parque, às vezes, E isso, é, eu é, lembro, a eu minha que me tirou lembro, de casa algumas vezes. A gente dava não volta no é? parque. É, É, a gente já fazia isso aqui, é, ó, é, 15 anos atrás, é, é, né? É, porque, né, é uma jornada muito solitária, né, é, é. no começo. O que que você falaria para uma mãe, assim, que está passando por
esse vazio, esses questionamentos, né? Primeiro é que passa. Não é? Mas quando eu tenho filho pequenininho, parece que é tudo muito intenso, né? Parece que não vai passar nunca, mas passa. Né? O que eu acho importante, né, que a gente precisa saber é que quando você tem um filho, você vai estar revivendo naturalmente a sua própria história, enquanto criança que foi cuidada ou não. Eu tenho um professor que ele tem uma frase maravilhosa, que ele fala assim, quando uma mulher fica grávida, ela está abrindo as gestações de todo o feminino da família, incluindo a ancestralidade. Quando a mulher casa, ela está abrindo a gaveta dos casamentos da família, Ai, né? meu Deus. Óbvio que, né, a gente já vem, né, de algo mais evoluído, você pode, não que necessariamente você vai repetir todas as dores, não é isso, né? Só que a gente tem que ter consciência que a gente traz uma história, né, que tá no corpo, tá na célula, porque desde que a gente é bebê, a gente não tem lembrança, a gente vai ter a lembrança, mas a gente tem a memória que fica no corpo. Então, quando você tem um bebê, uma criança pequena, são essas memórias que vêm à tona como um espelho, né? Por causa dos neurônios espelho mesmo. Uhum, Então, e isso começa desde que você está grávida. Então, por uhum, exemplo, teve um aspecto da minha gestação, né? Eu também, assim, estava tranquila, mas eu não me preparei, porque tinha um processo de uma desconexão muito grande. Então, por exemplo, eu tive uma hemorragia seríssima no parto, né? Assim, tipo, eu perdi acho que metade do sangue do corpo, né? Porque né? E aí depois, né, fazendo esses trabalhos que eu entendi que era todo um processo ligado à ancestralidade, né? Ligado às mulheres da família, só que nessa era um processo de cura que eu precisava passar, sim. né? Então, quando tem uma mãe que está vivendo toda digamos assim, esse peso, né? Porque esse peso na maternidade não é o natural. Uhum, Se tem uma mulher que está vivendo isso, a primeira coisa que você tem que saber é que não é o natural, né? Significa que tem coisas ali, memórias que estão vindo justamente para você olhar, para você transmutar ou curar, né? perfeito. Para realmente você curar em você. Por isso que é um Uhum, presente, porque quando você tem um filho, esse filho acaba sendo seu mestre ou seu professor. uhum, Você vai ser convidada, né? Quando você está dando para o seu filho, na verdade, você está curando a sua própria história, isso. né? Agora, é muito importante a mulher também se cuidar, né? E Uhum, reconhecer, porque geralmente quando a mulher entra nesse lugar, ela, como tem memória de abandono, quando você entra muito nesse limbo, né? Você vai uhum, ter, é porque você tem uma memória de desconexão ou de abandono da mãe. E às vezes não é algo, digamos assim, que é algo muito claro, né? uhum, Ah, às vezes não, pode ser uma mãe que é isso, então numa depressão pós-parto, era uma mãe que tinha uma crise conjugal com o pai, e aí ela desconecta do filho. Isso, para um bebê, ele já vai sentir como uma desconexão, que é uma falta de proteção, é um trauma de abandono. E aí, essas emoções que a gente sente que são intensas, são essas memórias que é muito entendi. importante a mulher olhar, né, olhar para ela com carinho e buscar ajuda. Muito importante buscar ajuda, buscar apoio, é muito importante estar E junto. assim, tá, porque assim, aí a gente já fala com todas as mulheres, né? Não aquelas somente que são mães, né? Sim, Porque todo, né? Isso, claro que essa sensação de vazio, né? Depressão também acontece, né? Com todos nós, pode acontecer com todos nós. sim, E aí é um chamado para a gente olhar para essas camadas, né? sim. Toda vez, né, que você tem um desafio, que você tem uma crise, vou falar que é uma crise, pode ser uma crise Uhum. interna, pode ser uma crise externa, né? Qualquer, né, ou é emocional, você está tendo uma crise concreta na vida, é um chamado. É um chamado É, para você olhar para alguma parte sua que está sendo projetada nessa vida. é, Então, ou que está te levando para esse estado de ser.
Isso vale para todo mundo, né? E aí que tá, a gente pode ouvir o chamado, né, e fazer o trabalho ou não. E é isso que muda quando você tem consciência. Quando você busca consciência, é isso, você vai não só entendendo, mas assim, assimilando o que tem dentro de mim que está sendo quase uma purga, né? É uma coisa que É, realmente tá vindo para a superfície para ser limpado, transmutado, para você perfeito. ampliar, né, esse conceito do vaso, né? A Cabala tem esse conceito do vaso, que você tem o Isso, vaso, que é aquilo que é como se fosse o vaso espiritual. Então é isso, né? exato. Esses movimentos de crise, é esse movimento de você trabalhar, limpar para ampliar, para poder ou receber mais ou fazer essa evolução que você precisa fazer, né? Só que quando a gente não É, entende o recado, aí a gente ele fica tende a repetir, nessa dor, vai assim, repetir. eterna. Aí fica lá repetindo, repetindo. E assim, né? Inevitavelmente, né, Thaís, seja de uma forma ou de outra, a vida vai colocar um desconforto para você. Por exemplo, quando você falou assim, nossa, como que eu vou fazer? Como, né? Que eu também escuto muito isso, e também foi a minha objeção. Eu não tenho dinheiro, gente, para pagar tudo isso. Mas se eu não fizer isso, entendeu? Se eu não começar a priorizar eu mesma, as coisas não vão mudar. Seja lá o como for, né, esse priorizar. Então, porque senão a gente vai cair nesse ciclo repetitivo, né? E vai ficar lamentando, e aí cai naquela posição de vítima, né? É como se passasse o trem e você perde o trem, né? Você perde o trem. É aquela coisa, né? Principalmente quando você entra num lugar muito, né, exato, de vítima, né? E não que alguém faça isso de forma voluntária, né? Jamais. Você não vai falar, eu quero ser. Não é, às vezes é isso. A pessoa, ela sente que não tem recurso. Uhum, Só que quando ela sente que não tem recurso, é porque, inevitavelmente, ela está presa numa memória de infância. Porque perfeito. quem era impotente, não tinha recurso, era criança, né? Olha Então, só. e às vezes é isso, a gente vai precisar, por isso que eu falo, é quase o desconforto, ou seja lá, Uhum. interno ou externo, é um chamado. E quando a gente atende ao chamado, e fala assim, tá bom, vamos ver o que que tem para mim. Quer ver uma coisa, foi muito, que eu vivi isso, eu lembro, foi muito Uhum. interessante. Aí entrei nesse processo de cura todo, aí fui entrando no trabalho com o feminino, né? Essa coisa de Sim. olhar o feminino, o ciclo menstrual. Aí eu lembro que na época a gente falava assim, né? A doutora Eleonora, a médica, falava assim, não, porque TPM não existe, né? O que existe, na verdade, é uma questão ligada ao seu feminino, que vem à tona no período pré-menstrual. Se tá desconfortável, é porque. E eu lembro que eu falei assim, então tá bom, TPM não existe? O problema é meu? Então eu vou resolver. Eu vou resolver esta Exato, né? merda, porque eu não aguento mais. É meu. Não tem como Não culpar é? ninguém. É meu. Então tá bom. Então vamos olhar. Mas eu lembro, e pé da vida, porque é Pé aquela da coisa, vida. chega uma hora que você. Eu acho que isso chega. Quando a pessoa fica indignada. É muito bom quando chega esse É momento. mesmo. E que você não tem como mais delegar. Ah, não Isso. posso. Né? Porque tem isso, né? Quando você entra. Autoconhecimento vem com um pacotinho ali que chama É, autorresponsabilidade, pois é. né? Que é isso, que no fim ele vai te levar para a liberdade. Mas eu lembro disso, eu falei, Hum. então tá bom, é meu, não dá para eu culpar ninguém, não posso pôr a culpa no meu marido, não tem para quem. Não, eu tinha até passado da fase de culpar Deus. Nem Deus eu Isso. posso pôr a culpa? Então tá bom, então eu vou assumir esse BO. Mas eu Sim. lembro que foi uma virada de Uhum. chave ali. Foi uma coisa assim que eu falei, tá, o que é meu, então eu vou começar a cuidar. Chega. É aquele momento que você fala, chega.
E chega, aí vem a cansei. raiva. E que a raiva ela vai vir muitas vezes como uma emoção propulsora, né? E eu acho que É, é uma indignação. Você cansou daqui, você tá por aqui, cansou. É, cansei. Então, e eu lembro que foi isso com a TP, foi, a TPM foi o meu, porque eu falei, gente, não é possível que eu fico de TPM o mês inteiro, tem alguma coisa errada aqui. Não, tem alguma coisa que tá, tem alguma coisa errada que não tá certa aqui, não é possível. que Eu falei, cansado. não, porque é Ai, isso, né? ai. Então, assim, você põe a culpa na TPM, você põe pondo a, né? Você fala, cara, Em não. todo mundo. Aí você fala assim, tá bom. E quando você diz, eu não quero mais sentir, eu É. não quero mais sentir, eu não quero mais ser assim, né? Então, e às vezes o desconforto, ele é como se tivesse uma pressão, né? Uma pressão da vida, mas é dessa coisa que impulsiona a gente, Uhum. fala assim, desse jeito não tá legal, É, desse jeito isso. não tá legal. Você precisa É mesmo. trabalhar isso aqui em você. Aí vem alguém e faz assim na sua cara, ó. E vai ter sempre alguém. Ai, Ah, né? Vamos lá, vamos cortar, sei lá, né? ah, Filho, chefe, olha, ixi, vai aparecer, sabe, vai, uma criatura vai, e vai acontecer alguma coisa com você, né? Para vai, você olhar para dentro. vai. E até às vezes eles vão, sei lá, quebra carro, sabe assim, É isso, coisas, é um absurdo, né? é exato. É, Que a gente não associa, né, uma coisa, né, o Lé com Cré, não. mas é porque você precisa parar, né? E eu acho que é isso, né? A gente ter hoje, né, nesse mundo cheio de barulho, cheio de informação, a gente parar para a gente se escutar, Sim, mas a gente precisa ter essa limpeza, né? Então, assim, você precisa de ajuda, né? Porque esse caminho, né, eu acho que o que mais me ensinou é isso, né? Esse caminho de autoconhecimento é você ter, né, todas essas ferramentas, né, de você agora discernir, né, o que são o que eu chamo, né, as minhocas, as historinhas da nossa cabeça, né? E às vezes as historinhas ficam, né, permeando ainda, mas aí é isso, né? O que que elas estão querendo dizer para mim? Por que que está acontecendo isso, né, na minha vida? Recentemente eu tive uma série de sonhos bizarros. Eu falei assim, gente, mas não está acontecendo nada na minha vida aqui. Por que que está pipocando esse tipo de sonho, né? E aí eu fui ver que tinha né, essa outra camada, né? E que estava impactando em outras áreas da minha vida. Então, essa beleza, né, Thaís, eu acho, de a gente ficar tão, né, fascinada, porque é um processo de amor próprio, né? De autocuidado, né? De a gente reconhecer a nossa inteireza, né? E isso, né, claro que é um processo, né? A gente começa, né, todo mundo pinta como, ai, né, tudo colorido, e é bonito mesmo, porque a gente desperta para coisas que a gente não está vendo, mas ao mesmo tempo a gente vai encontrar, né, essas partes sombra, né, dentro da gente, né, o que está acontecendo no mundo, né, como a gente pode se proteger. Eu não sei se aconteceu isso também com você, mas eu era totalmente, não sei, não sei, eu vou usar essa palavra, mas inocente a essas coisas é, más do mundo, sabe? E eu falei, gente, eu preciso. Daí, sabe, aconteceu uma coisa que eu precisei olhar para isso, eu preciso me proteger, porque senão, inevitavelmente, eu vou ser isca, né? E de repente eu caio no buraco e aí eu não sei por quê que eu tô lá, né? A gente está enroscada, né? Não sei, numa negatividade, né? Ou em certas coisas que não são verdade, né? é.
tem, assim, se você não reconhece a sua sombra, você só vai enxergar ela fora de você. Uhum. E isso não te deixa blindado, né, energeticamente. Porque você vai estar tendendo a projetar fora. Essas sombras, elas vão aparecer fora, né? É. Então, pega coisa simples, né? As coisas, ah, não mereço, É, não mereço, né? Ou não tenho valor, o que eu faço não tem valor, né? Que às vezes é uma vozinha que fica aqui, né? Você vai isso. criar muitas situações em que você não se sente valorizado pelo outro. Só que aquela coisa é uma percepção que ficou, né? Que veio lá de trás e que hoje é o que você precisa transmutar. Outra coisa que é muito, né? Coisa do medo, né? O medo, nossa, para mim é o que é mais importante a gente aprender a olhar enquanto sombra, né? Uhum. Porque o medo ele vai aparecendo de diversas formas e é uma sombra. Uhum. Então, por exemplo, né, se eu vivi medo, e às vezes é isso, né? Ficou uma falta de proteção, qualquer situação que você possa, porque bom, a criança ela é muito vulnerável, né? É, Ela precisa daquela proteção, né? Então, é, e isso pode ser algo que ela viveu, mas pode ser aquilo que o meio viveu. Vamos pegar, né, a uhum, pandemia. A pandemia, uhum, basicamente, né, foi um processo de medo coletivo gigante, né? Então, então, como é que você, se você não trabalha os seus medos, uhum, tudo que é ou suas emoções, né, essas sombras, você vai ficar muito suscetível, né, tudo aqui vem de fora, né? Então, é aquela coisa, né? Por isso eu falo medo, né? A pessoa aí tem medo, acontece qualquer coisa na economia, ela tem medo, né? Acontece qualquer notícia, é muito, o mundo acaba ficando muito assustador quando ela não consegue processar as próprias emoções, né? Processar essas sombras, levar a luz onde tem essa sombra. E eu acho que isso, esse trabalho de integração de sombra, né? Que é o que o Jung traz, é importantíssimo. É uhum. isso, na verdade, que devolve poder à pessoa, Perfeito. né? Porque senão entra muito, você fica numa luta, ainda mais que a gente tem muita informação hoje, né? Ah, de lei Muita da informação. atração, né? Nessa coisa de vibrar positivo. Quando a pessoa ela acessa um material mais denso dentro dela Uhum. e ela não olha para aquilo, né, com essa amorosidade, com esse olhar quase curioso, né, de observador, o que vai acontecer é que ela vai lutar muito, ela vai estar numa guerra interna. É. Ela sente, mas ela não pode sentir. Ela Exato. sente, mas ela não sabe como processa aquilo e ela mesmo ela fica ela Engolida, não né? sabe como dar Nesse... vazão, né? Fica É, uma coisa assim, como é que fala? A pessoa fica patinando, patinando. é, é. Então, esse trabalho de integrar, né, de você se olhar, é isso. Na verdade, isso te devolve poder. E não poder no sentido de domínio, né? É um poder Não, pessoal, em pessoal. termos de que é isso. Então, eu não sou suscetível tanto ao que vem de fora, eu sei que né, aquilo que eu posso criar, e ok. Então, nesses processos coletivos, você também se mantém muito mais centrado. Que eu acho que isso Exato. hoje é o que é o mais importante, né? É, Com que está a acontecendo, né? gente encontrar esse Muito centramento, importante. né? Porque é muita gente, né? Tomando um partido, um lado, é isso ou aquilo, né? E a gente não para, né? Para sentir, para discernir qual o caminho que é o melhor para a gente como humano mesmo, né? Não dentro Sim, desses papéis que a gente está inserido, sim. né? Ai, tá. Eu acho que eu poderia só fazer mais uma pergunta aqui para ti. Se você fosse, assim,
eu chamo de semente de luz, um pensamento, só para a gente fechar essa nossa conversa, o que você poderia compartilhar, o que é mais, o que tá pulsando aí dentro de você, que é mais importante para partilhar, para ancorar esse campo aqui que a gente está vivendo, né, hoje, e que é importante para você, que você pode partilhar também com a gente. Eu acho que hoje o mais importante é você estar em harmonia com você. Hum. Apesar Ah, de você se permitir, sabe assim, escolher querer ficar bem, entrar em harmonia. Posso falar de amor, né, de amor próprio, mas às vezes amor para algumas pessoas é muito forte, né? Ou é um termo, né? Mas depois de você entrar em harmonia com quem você é, com a sua existência, porque isso naturalmente vai fazer você entrar em harmonia com o restante, né? A pessoa que tá bem, a pessoa que tá e bem não é perfeito, é o melhor possível. Cada dia assim, ó, um passinho de cada vez. Mas eu acho que você precisa desejar. Você precisa desejar, querer, uhum. né? Tudo começa, assim, uma coisa que eu aprendi é tudo começa com intenção. Se você colocar a intenção, né, de querer ficar bem, de viver com mais amor, com paz, né? Isso, as coisas começam a acontecer para você chegar naquilo. E aí você vira um ponto de luz, né? E você vai virar essa pessoa que não é, né, não é tão influenciada, mas é uma pessoa que influencia positivamente. Então, eu acho que é isso, é ancorar essa energia amorosa que fala de harmonia, de respeito, de cuidado, né, com você mesma. E isso naturalmente transborda para o outro, né? Você vai ser uma pessoa que transborda isso. E tá tudo bem. Primeiro a gente precisa desejar e Exato. intencionar. Que aquilo que a gente deseja e intenciona começa, né, tipo, procurar também a ver seu encontro. E eu acho que hoje é isso que eu acredito e é isso que eu vivo aqui. Recebo, recebo assim um, por completo toda a vibração, todas essas palavras, né? A harmonia em nós mesmos, né? Tá? A gratidão imensa, imensa Então, por você estar aqui hoje. Que essa história sirva de inspiração para muitas pessoas que estão em qualquer etapa dessa jornada de autoconhecimento, de encontrar essa harmonia. Gratidão, tá? obrigada, obrigada. Muito feliz.